Partiu então conversar sobre os dois últimos presidentes do regime civil-militar brasileiro? Me acompanhe até o final. Vamos fazer algumas questões, as mais difíceis, obviamente, mas para quem não viu esse vídeo. Então, foram 5 presidentes do regime civil-militar, os 21 anos. E eu tenho um esquema do dedinho, que eu já quero te ensinar. O mais baixinho, Castelo Branco. O que é um pouco mais alto, o Costa e Silva. O dedo do meio, desculpa aí, mas o dedo do meio, que era, né, o que foi mais rigoroso, os anos de chumbo, era o Médici. Daí, olha o porquê dos dedinhos. O Geisel é o cara que começa com a abertura e que termina com o Figueiredo. Ok, então agora vamos falar do Ernesto Geisel. O Geisel é um cara que primeiro a gente tem que colocar ele naquela linha política. Naquela linha política, se ele é mais linha dura, se ele é mais sorbonista. E a gente já sabe, no nosso esquema dos dedinhos aqui, que tem 2 que são linha dura. O Costa e Silva e o Médici. Os outros são sorbonistas. Ou castelista, começando aqui, né, com o Castelo Branco. Só que o Geisel, então, que vai governar de 74 a 79 e que anuncia uma distensão lenta e gradual, distensão, abertura. Ok, abrir quer dizer que não vai mais estar acontecendo aquela repressão, aquela caça aos comunistas. Opa, peraí, para lá, não é comunistas. Subversivos. Esse era o nome, né? Que não precisava ser comunista, bastava estar questionando ali a nova ordem, né? Esta ordem que não era democrática, a gente sabe, em especial por causa dos 5 atos institucionais, que já estavam valendo. Nosso amiguinho, então, o presidente Geisel, é um cara que vai governar de 74 até 79. Para facilitar a sua vida, eu quero que você grave de cada um desses 2 últimos presidentes 3 marcas, 3 eventos, 3 elementos. Tá bom. A primeira delas, não podia ser diferente, né? Vou colocar, inclusive, usando o termo dele. Distensão lenta, não vai ser automático, e gradual. Legal, então quer dizer, ele está anunciando que essa repressão, que ela foi crescente, ela vai ser também decrescente. E vamos, quem sabe, voltar à normalidade. Será que no final do governo dele? Não tem spoiler, né? A gente está no futuro, a gente sabe que não, a gente sabe que essa aula vai terminar. Já vou deixar ele aqui com o João Figueiredo, que vai lá de 79 até 85. Fechou? Tá. Essa abertura lenta e gradual, de propósito, né, essa gradualidade, ela vai ter algumas etapas. Isso quer dizer que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E quais são essas etapas? E eu vou colocar para vocês. As etapas que mais marcaram aqui esse momento são 2. Aonde você tem uma abertura, mas não tem, né? Você tem uma abertura e um fechamento. Você tem uma leve abertura, que foi uma mini fresta, e um super fechamento, que já vou dar aqui uma dica. Você pode encontrar como sendo a Constituinte do Alvorada, que basicamente foi um pacotão de novas regras. Bom, as 2 medidas aqui vão ser a Lei Falcão e o pacote de abril. A Lei Falcão, ela foi proposta, né, pelo Arnaldo Falcão, por isso que ela tem esse nome. E ela, né, queria equiparar os candidatos nas eleições.
Eles, na verdade, queriam evitar o baile que eles tomaram em 76, quando começou ali a ter de volta, né, algumas eleições para governos de estado. Então, essa lei estabelecia que a propaganda política, ela, para ser igualitária, todos os candidatos, para não ter predileção por um candidato ou um outro partido, ele basicamente podia se apresentar na televisão falando o nome dele e o partido dele, só. No rádio, gente, parecia que tinha caído um avião, porque era o cara falando um monte de nome, né? Fulano de tal, MDB, fulano de tal, Arena. Então você não poderia fazer uma propaganda ideológica. Você não poderia colocar as suas ideias. E assim eles esperavam, né, que a Arena ainda conseguisse uma vantagem. Mas e o medo? Porque a gente está falando de poder legislativo. A gente está falando de eleições para o legislativo. Então, como prevenir é melhor do que remediar, vai acontecer no mês de abril este fechamento do Congresso, sim, porque podia, ainda estava valendo o AI-5, também chamado de licença para matar, e neste fechamento, quando reabre, reabre com um pacote de mudanças. E nesse pacotinho, nessa caixa de Pandora, você vai ter, já preparando para as eleições do Legislativo de 78, uma significativa mudança, que é o quê? Normalmente, você tem as eleições alterando 2/3 do Senado. Beleza. No pacote de abril, ficou estabelecido que 1/3 desses 2/3, que seriam renovados com as eleições de 78, por isso que esse pacote ele é de 77, seriam, no caso, eleitos indiretamente. Ou seja, seria uma eleição dentro ali do Congresso. Por isso que esses senadores foram chamados de senadores biônicos. Ah, maravilha! Então a gente já vê uma abertura não tão aberta assim. Vou colocar aqui um pensamento para você lembrar, né? Que tem a ver com a propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. Aqui no pacote de abril, bom, número 3, eu costumo falar que ele é meio mágico na história. Vamos colocar essas 3 principais surpresinhas do pacote, que seriam os senadores biônicos, já que eles não vão ser eleitos pelo voto direto, mas pelo voto indireto, para garantir a maioria do partido da Arena, certo? Entre parênteses aqui, 1/3, eleito indiretamente. O mandato presidencial passaria, já era grande, de 5 para 6 anos. Jesus, vamos lá. Mandato presidencial de 5 para 6 anos. E uma que a galera esquece, mas é uma que vai importar demais lá no governo do próximo presidente, que era a mudança que qualquer emenda constitucional, ou seja, uma mudança na Constituição, ela precisaria não de uma maioria absoluta, né? Então a metade mais um. Não. Ela teria que ser unânime. Então, para alterar a Constituição, qualquer projeto de emenda constitucional tinha que ser aprovada de forma unânime. Você já sabe por que fizeram isso. E você já sabe o resultado disso. Então, se você não sabe, vou falar já. Se ligou das diretas já? Se ligou que ela não vai passar? Ela não tinha o quórum mínimo. Não é nem uma questão de número de votos. Já estou contando lá do que vai rolar em 84. Não tinha o quórum mínimo. Mas, continuando aqui, vamos registrar aqui. Tinha que ter unanimidade. Unanimidade para PECs, que é como a gente chama, né? Proposta de emenda constitucional. Mas, professora, alterar a Constituição, o pacote de abril já estava alterando. Concordo. É que o pacote de abril, lembra que eu falei? Ele é de 77. E a gente sabe que o governo dele vai até 79. Como não poderia, né, deixar de abrir, alguma coisa tem que abrir, a gente sabe que vai ser no governo do Ernesto Geisel, que vai terminar, finalmente, depois de uma década, o AI-5.
Então é aqui que ele vai revogar. Mas calma, por quê? Lembra da Lei de Segurança Nacional? Não caia nessa pegadinha. Ainda os municípios, os estados que fossem, né, considerados aí de segurança nacional, continuaria prevalecendo aquelas regras de mais vigilância e de mais intervenção também. Mas, em grande porte, coloca lá para mim. Fim do AI-5, em 78. Só que eu falei que são 3 eventos que eu tenho que lembrar quando eu falo do Geisel. E você tem que sempre ter uma contradição. Sempre tem alguma coisa, não que isso não sejam contradições, mas algo que sai, né, do comando, algo que está fora do planejado. E uma das grandes marcas, infelizmente foi mais de uma, mas acho que a mais representativa do quanto que esse presidente sorbonista estava andando em uma direção e a linha dura ainda tentando puxar para aquela onda, né, dos anos de chumbo, do governo Médici e tal, foi a morte do Vlado, o Vladimir Herzog, um jornalista da TV Cultura, um cara que se apresentou voluntariamente quando foi convocado para comparecer nas dependências do DOI-CODE em São Paulo, e daí apareceu no dia seguinte enforcado. Enforcado como se ele mesmo tivesse tirado a própria vida. Só que detalhe, na foto, sim, tem foto. Não existia vão entre o corpo e o chão. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Algumas dezenas de vezes. Só que dessa vez não vai ficar impune. O próprio presidente Geisel, ele só vai ficar sabendo do ocorrido, que na verdade foi no final de semana, quando começa a semana, quando o burburinho já está tomando conta. E ele, para demonstrar que ele não compactuava, ele vai demitir ali o comandante daquela região militar. Mas só muitos anos na frente é que vai ter uma reabertura dessa investigação e finalmente a verdade histórica vai ser dita. Não, ele não cometeu suicídio. Sim, ele foi torturado e assassinado. E isso por suspeitas de que ele era um subversivo. E não era. E assim, né, direitos humanos, gente, não vamos esquecer. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial está acontecendo, mas aqui parece que esqueceram disso. Vão ter muitos relatos, né, de atrocidades cometidas dentro, né, desses locais, desses quartéis, enfim, dessas delegacias, mas em especial do DOI-CODE. Então pode registrar como sendo um evento, né, fora do esquadro, mas de grande representatividade, a morte do Vlado. Então vamos lá. Morte do Vlado. Acontece em 75, tá? Ok. Termina o mandato então do Geisel e a faixa presidencial vai ser passada para João Figueiredo. João Figueiredo, um cara bastante polêmico, é questionado pela imprensa várias vezes, vários assuntos. E ele sempre com as suas afirmações nada ortodoxas. Quando perguntam para ele se ele vai continuar com o processo de abertura, ele fala: tem que abrir mesmo. Quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento. Essa é uma das frases até mais tranquilas das que ele mencionou. Falando em coisas, né, que não são tranquilas, mas que vão marcar o governo dele, vamos pensar, tem que ser 3. Será que você sabe alguma? Pensou? Uma eu já tinha dado spoiler, né? A gente já sabe que é em 84 que vai ser colocada em votação a emenda Dante de Oliveira, mais conhecida como Diretas Já, e que ela não vai passar. Então, estão faltando 2. 2 que você pode posicionar, né? Uma que, igual aqui, vai ser uma duplinha no mesmo ano. Bem quando começa, bem quando ele fez esse pronunciamento polêmico aí, 79. Então vamos lá. Em 79, você vai ter a lei da anistia. O que quer dizer anistia? Você já parou para pensar? É uma palavra que vem do grego. Significa perdão, esquecimento, virar a página. Então, vai liberar todos aqueles que eram presos políticos
podem, inclusive aqueles que fugiram para o exílio podem retornar, mas assim como perdoa, né, esses insubordinados, esses que foram considerados ameaça à segurança nacional, também perdoa aqueles que prenderam sem o devido processo legal, executaram, sim, vai ter a confissão de vários, ou às vezes debilitaram para sempre uma pessoa, ela pode ter ficado, como muitas ficaram, paraplégica, não vai ter formas de você levar essas pessoas para a justiça. Em vários países já houve aí uma revisão sobre isso, né? Mas aqui, complicado. Não será a mesma história. E além da lei da anistia, o retorno do pluripartidarismo. Você fala, nossa, mas peraí. Tá, isso aqui eu já entendi, né? Que foi uma borracha ali que favoreceu, logicamente, né? A gente não pode generalizar, falar aos militares, mas a facção linha dura. Mas a volta do pluripartidarismo? Qual que é a pegadinha? Então, agora não tem mais o bipartidarismo, que inclusive é uma efeméride deste ano, né? Estamos aqui em 2025 e é lá de 65, mas com uma regrinha. Não pode usar as antigas legendas. E tem que começar com P. Então vai ser fácil. O MDB vai virar PMDB e a Arena vai se dividir em vários partidos. Assim como vão surgir, né? Ou ressurgir, por exemplo, o PCB, mas vão surgir partidos como o PT do B. Você já tinha o PTB, que era ali o partido fundado pelo Vargas, também vai aparecer aqui nesse momento, no final dos anos 70, começo dos 80, o PT, e mais outros partidos aí da nossa história brasileira, certo? Então coloca aqui, já que é no mesmo ano, 79, a lei da anistia e retorno, falhou, do pluripartidarismo. Retorno do pluripartidarismo. Maravilha! Já sabemos que será de 84, as diretas já, a campanha das diretas já começa ali em 84, e em 85 vai ser aquele grande banho de água fria, né? Quando ela não passa. Uma campanha nacional com manifestações nas ruas, nas principais cidades, artistas participando, intelectuais, e não teve o quórum mínimo, não passou. Então, o próximo presidente, que será eleito, não vai ser um militar, mas também não vai ser, o brasileiro não vai para as urnas. O brasileiro demorou 30 anos para voltar das urnas, desde que tinha, né? Se você pensar, desde que tinha começado o regime civil militar. Então, 3 décadas, uma geração aí sem saber o que era eleger o seu comandante ali no executivo. Bom, coloca lá para mim. A campanha das diretas já. E no meio do caminho, sempre tem aquele contraponto, sempre tem aquele revés, sempre tem aquilo que está saindo fora do esquadro, que foi igualzinho acontece aqui no início desse processo de abertura, uma tentativa da linha dura em impedir a abertura, que foi o atentado no Rio Centro, uma casa de shows no Rio de Janeiro, aonde 2 militares eles tentaram, né, estavam num carro Puma, tentaram colocar 2 bombas, enquanto estava acontecendo um festival de MPB com vários artistas que tinham, né, produzido as suas músicas engajadas durante o regime civil-militar. A primeira bomba ali na caixa de luz explodiu, não feriu ninguém, e a segunda bomba vai explodir dentro do carro, no colo de um dos militares, que depois o inquérito militar vai dizer que eles foram heróis, que eles, na verdade, impediram aquele atentado comunista naquela casa de show. Aham. Então, coloca lá. Atentado no Rio Centro, que acontece em 81. E quando, finalmente, em 85, né, acontecem as eleições indiretas, vai ser eleito presidente, mas não necessariamente vai assumir, o Tancredo Neves, um cara que aparece na história do Brasil desde lá da época do Getúlio Vargas
E o vice dele, que é quem efetivamente vai governar, vai ser o José Sarney. Mas isso é outra história. Se você chegou até aqui e puder dar um like, se não se inscreveu, se puder se inscrever, ativar o sininho. E se tiver alguma coisa que você queira que eu te ajude, algum tema, alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Até a próxima história.